E no terceiro episódio da série A Arte do Queijo de Minas, você vai conhecer os melhores dos melhores. É que o estado coleciona prêmios nacionais e internacionais. O produto que sai das fazendas do interior vem sendo destaque no mundo todo. Como eu estou falando há vários dias, né? Agora nós tivemos aí a baguete francesa sendo internacionalmente reconhecida como patrimônio da humanidade. Olha que legal, né? Existe aí a comida mediterrânea, um prato mexicano, agora a baguete francesa e o queijo, o nosso queijo de Minas Gerais pode ser aí considerado um patrimônio da humanidade. Olha isso, tá lá em Marrocos para ser julgado, para ser apreciado. Muito queijo foi para lá, né? Quem sabe a gente tem uma notícia boa logo logo. Balança aí. Oferecimento EFA, seu super vizinho e Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. O dia ainda está clareando e nós já chegamos à Fazenda do Japa, que fica no município de Coronel Xavier Chaves. Viemos acompanhar um pouco da lida do casal Edmar e Maria Tereza. Eles viveram boa parte da vida em São Paulo, naquela rotina frenética, e há poucos anos se mudaram para cá. Começaram então a produzir o queijo Minas artesanal. 3 anos depois, em 2021, veio o primeiro prêmio estadual. Claro, estão todos muito felizes e nós curiosos para conhecer essa quitanda deliciosa, o queijo Jacuba. Vem comigo! Somente em 2018 eles começaram a produzir queijo. A ideia foi da Emater, depois que o casal solicitou uma orientação. Eles só não sabiam o tamanho do desafio que estava por vir. Os dois não têm tradição na produção de queijo e começaram tudo do zero. É um queijo que tem muitas características e pouca literatura. Nós viemos de processo industrial, então a gente tentou parametrizar muita coisa. No começo foi muito frustrante. Entre erros e acertos, eles se aperfeiçoaram. Quando veio a sugestão de participar de um concurso, nem imaginavam que viria o ouro. O queijo Jacuba foi eleito o melhor de Minas Gerais em 2021. É muita coisa, Edmar. É muita coisa mesmo. Foi um prêmio assim surpreendente, né? A gente não esperava por isso, não. Apesar que a gente trabalhou bastante arduamente, né, para ter um bom produto, né? O que os jurados levam em consideração, Maria Tereza? Ali eu vi que existem notas para a questão do aroma, do sabor, obviamente, né? Mas qual que é o maior peso nesse tipo de queijo? Eu acho que é o sabor. Eu não estou com tudo de cabeça agora não, mas o sabor é a pontuação maior, mas vai inclusive estética. Daí a gente achar que a gente não teria chance. Nós não sabemos fazer queijos bonitos. Mas repara na cor deste queijo. Dos 3.500 pontos distribuídos, o queijo conquistou 2.974,8. Os jurados destacaram algumas características. Ele é adocicado, ele é amanteigado, ele desmancha na boca, né? Ele é untoso, né? Ele unta. O que eles falaram é que o nosso queijo, apesar de não estar tão regular, a cor dele chamou tanta atenção, porque era um amarelo muito intenso e muito certinho, todo amarelo, sem manchas. Mas foi exatamente o que eu falei no dia que a gente recebeu a premiação. O queijo ajudou. E quem ajudou a fazer o queijo foi o Reginaldo. Ele cuida com carinho das vacas. Lembra que vibrou quando recebeu a notícia. A primeira coisa que quando ela soube da notícia, ela ligou pra gente. Falou assim, nossa, nós somos campeões. Que alegria. Aí a gente fica satisfeito de ver uma coisa que a gente tá fazendo e deu certo, né? O leite o senhor tira. O leite, é igual ela fala, faça o processo do leite ser bom, que vai sair o produto bom. Bom com tudo, né, Reginaldo? Você pega um vinho geladinho, não tem coisa melhor, né? Sério? Ué. É melhor do que com café? Ah, isso é. Com vinho é melhor? Isso é. Experimenta pra você. Com apenas 2 funcionários, a fazenda produz 12 queijos por dia. Maria Tereza acredita que o reconhecimento pelo esforço dia a dia na roça também traz um senso maior de responsabilidade.
Porque agora, quem vem provar um queijo premiado não pode se decepcionar. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande agora. Então, a gente, mais do que nunca, a gente está sempre tentando entender as variações dele para puxar ele de volta, para ver se a gente mantém ele, porque varia muito. Essa variação toda até desanima um pouco o Hugo, produtor de queijo canastra. Mas na fazenda dele tem prêmio pendurado na parede. Como o nosso queijo ele é um queijo muito mutável, se a gente tem um prêmio, por exemplo, de um queijo de 2019, esse queijo nunca mais vai ser produzido. Porque o leite muda todos os dias. O queijo é como nós, assim, né? Eu não sou a mesma pessoa de 2019, assim como o queijo também não é. Então, você padronizar um queijo que foi bom lá naquele tempo, pode ser que hoje ele não seja mais ou que seja até melhor ainda. Então, é por isso que é muito relativo em se tratando de um produto tão mutável. Mas você já recebeu prêmios aqui? Sim, a gente tem algumas premiações do nosso queijo tradicional, inclusive uma medalha de prata na França em 2019 com o canastra real, com 2 meses de maturação. Queijo Minas na França, pode isso? Infelizmente, o nosso queijo não está lá, né? A gente tem aqui queijos importados da Europa, mas nós não temos nosso queijo lá. Primeiro porque a gente ainda tem algumas doenças que são transmissíveis, né? No caso da fitosa, por exemplo, alguns estados do Brasil já são livres, mas ainda tem a fitosa. Então, na Europa não se recebe queijos nossos aqui em função desse problema, né? Nós não temos o controle da brucelose completamente como devia ter. Se é proibido, como o queijo canastra do Hugo chegou lá do outro lado do mundo? Leva queijo na cueca. Sério? Leva os queijos escondidos na mala, essa é a realidade. Porque o queijo de leite cru no Brasil, ele não pode ser exportado. O registro nosso, que é o selo arte, ele só permite a comercialização dentro do território nacional. E essa é uma das lutas que a gente tem, né? Travado, né, em bons modos, com a nossa legislação sanitária. Neste ano, essa delícia não chegou aos jurados na Itália. Os queijos foram enviados, não só por nós, mas por alguns produtores da nossa associação. E aí, esses queijos ficaram barrados na alfândega, né? E aí, traz uma frustração? O queijo fica preso e a gente tem o custo, né? O que pouca gente imagina quando vê um queijinho desses pronto é o esforço e o cuidado na produção. Até o relaxamento das vacas é levado em consideração por aqui. Uma das tradições da família Leite há 200 anos é exatamente essa que vemos agora. Colocar o bezerro para mamar na vaca antes mesmo da ordenha. E a explicação para isso é muito simples. A gente acredita muito nesse contato entre a mãe e o filhote, no caso bezerro e vaca. Isso para a liberação de ocitocina natural, que é o hormônio que faz a vaca relaxar, o esfíncter, que é o músculo que ela tem na ponta da teta, se abrir para que a descida do leite ocorra de forma natural e não induzida, como na mulher. O leite vai direto para a queijaria onde é filtrado. É aqui que o trabalho do Genilson entra em ação para alcançar a perfeição, agradar paladares e conquistar prêmios. Ele também sente o peso da responsabilidade. Muita responsabilidade e um orgulho muito grande por saber que eu estou fazendo parte daquela história. Aqui é a mesma coisa de estar cuidando de uma criança. Por quê? Pois se você deixar uma criança à toa lá, ele vai cair no caminho errado. O mesmo caso é o queijo. Se você pôr lá e não cuidar, não vai dar certo. O baiano, que decidiu produzir queijos em Minas Gerais, reconhece a importância do próprio trabalho. O que representa para você o queijo? Amor pela arte. É uma arte? É uma arte. Quem quase perdeu a graça dessa arte foi a Lucília. Quando ela mudou a queijaria para uma parte mais alta do terreno, o queijo mofou. A gente tinha no mercado um queijo amarelo, de casca lisa, todo uniforme, né? Bonitinho. E, de repente, veio um produto todo novo, junto com um ambiente novo, né? E começou aquela luta, assim... minha com os fungos. Essa capinha branca aveludada podia colocar em risco a participação em um concurso na França. E quando eu consegui produzir 3 peças de queijo da forma que eu queria e tá cuidando deles, né, lisinho, bonitinho, eu saí para buscar o passaporte. E a caminho, né, de volta, recebi uma ligação
da nossa ajudante da época e disse assim, olha, os queijos deram um probleminha, eu esqueci a janela aberta e trincaram todos. O jeito foi escolher entre os mofados mesmo. Fechei os olhos e escolhi 3 queijos na prateleira e aí deu certo. Foi então algo errado que foi bom. Foi maravilhoso, né? 3 premiações na França. Graças à janela aberta. Graças à janela aberta, os bons ventos. Esses bons ventos no exterior foram inaugurados pela Marli. Ela e a família produzem os queijos coloridos da Serra do Salitre. Mas foi o queijo mofado, ou florido, como dizem os especialistas, o primeiro a ganhar uma medalha Super Ouro na França. Ela também transportou o produto no estilo escondidinho à mineira. Dentro da mala, né, colocou um jeitinho mineiro ali, morrendo de medo de perder o queijo, mas graças a Deus deu tudo certo. Qual foi esse jeitinho mineiro? A gente embrulhou ele num papel em jornal, colocou dentro de um plástico, colocou no jornal, embrulhou na toalha, pôs na mala e ó. Um orgulho que ultrapassa as porteiras da fazenda e até do estado. Colocou o Brasil no mapa internacional do queijo. Nossa, até arrepiei quando eu falo, mas pra mim, brasileira, isso foi uma coisa muito importante. Saiu numa reportagem que de fora, falando que o mundo não sabia que o Brasil produzia queijo, ainda mais queijo tão bons. Então, só por aí a gente já fica todo orgulhoso, né? Agora o mundo sabe que o Brasil tem bons queijos. Bons não, ótimos, Marli. Ano passado, o João conquistou 3 prêmios, um estadual e 2 internacionais. Fomos campeão estadual da micro-região e a nível internacional a gente... Foi até interessante que eu disputei comigo mesmo. A gente tivemos uma medalha de ouro com queijo imperial rubi e a medalha de bronze com imperial ouro. E isso veio coroar o trabalho, a Tríplice Coroa, que isso para mim foi o mais, fechou a história, que não precisa de eu falar do meu queijo. O meu queijo se fala por mim e foi um reconhecimento que a gente tivemos, que foi muito importante. Este ano, o reconhecimento veio para o queijo Lua Cheia, de Bueno Brandão, no sul de Minas. No Campeonato Mundial, ganhou o Super Ouro. Ele é produzido pelo Ayrton. Desde o princípio, a família investiu no mercado da alta gastronomia. Vende queijo de leite de cabra e vaca para chefes renomados. Os primeiros foram o Brie e o Camembert, que na ocasião eram os mais conhecidos e mais procurados. Mas depois, novamente, em contato com os chefes franceses, eles começaram a pedir outros tipos. Então, aí começamos a fazer reblochon, pão l'évêque e queijos também italianos, sempre buscando atender essa demanda dos chefes. Hoje, o Ayrton tem o próprio restaurante. Nas receitas tem sempre muito queijo. O Lua Cheia é bem diferente. Ganha uma camada de carvão mineral no início do período de maturação. Aqui ele já está com 7 dias de maturação e conforme ele vai maturando, ele vai crescendo aqui o mofo branco em volta dele, né? Aqui ele já está com 2 semanas de maturação. Vocês podem ver como ele é realmente muito macio, né? Cremoso. Ele foi inspirado no camembert, queijo francês de sabor intenso, mas foi criado pensando na gente, que gosta de um queijinho mais suave, tá? Tudo vem do carvão. Ele tem uma função tecnológica interessante, porque ele interfere no pH da casca e permite o crescimento de algumas mofos e leveduras que conferem ao queijo um sabor peculiar. Nós queríamos fazer um queijo que a pessoa pudesse abrir, colocar na tábua e já comer com um sabor suave, mas que se o consumidor quiser que ele fique um pouco mais intenso,
seria só aguardar que a maturação do queijo se estendesse um pouco mais. Os queijos do Ayrton têm selo de inspeção federal e podem ser exportados. São feitos com leite pasteurizado. Enquanto as autoridades da agricultura enfrentam a legislação sanitária internacional, o queijo Minas artesanal ganha espaço em outra frente. A primeira batalha foi vencida há 20 anos, quando o queijo do Cerro foi reconhecido como patrimônio cultural e material do Estado. Em 2008, ele virou patrimônio nacional. No ano passado, todos os queijos Minas artesanais foram incluídos na lista. E hoje, a luta é pelo reconhecimento mundial. Pela primeira vez, o Brasil tenta incluir um bem como patrimônio cultural e material da humanidade. A reunião acontece nesta semana, no Marrocos. O patrimônio da humanidade significa que os países, são 186 países que fazem da Comunidade de Nações da ONU. É um reconhecimento de 186 países. Tá me entendendo? É muita coisa, né? Então, assim, é a instituição oficial do mundo, do planeta Terra, conveniada com os 186 países que fazem parte, veio a ONU e a Unesco em Paris, que, de uma vez só, reconhece aquela excepcionalidade. É a hora mais sagrada de fazer queijo, é a hora que você tem mais contato familiar, né? Que a gente envolve todo mundo ali e vai conversando, vai fazendo, às vezes vai ouvindo bronca, como eu ouvi muitas vezes em volta da banca de queijo. E agora eu conto também, né? Faço umas broncas também, não é assim, faz direito. E é um momento de terapia mesmo, da família que está ali, às vezes chorando as pitangas e ao mesmo tempo também dividindo as alegrias, né? Eu quero saber se elas estão trabalhando direitinho. Será que eu vou aprovar? Hein? Vai, Marina. Vai? Vamos? Então tá bom, então vamos comer queijo. Vamos lá.